Amado Deus, te louvamos nesta noite, ó Pai, pela palavra que o Senhor já tem colocado no coração do teu servo, pastor Alain Brizotti. Ó Deus, faça com que os nossos corações, Deus, possam estar de acordo com aquilo que o Senhor deseja. Abençoa, Senhor, o teu servo nesta noite. Ó Deus, que nenhum impedimento, nenhum mal, meu Deus, possa fazer com que a tua palavra haja separação entre o teu querer e o teu executar na nossa vida. Que possamos, Deus, fazer desta palavra um alimento espiritual para a nossa alma. Te pedimos nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo de número 139. Salmo de número 139 é o texto que nós vamos meditar essa noite. E eu sei que o Espírito Santo vai falar ao seu coração a partir dessa palavra. Amém? Salmo de número 139, esse é sem dúvida um dos salmos mais lindos da Bíblia, também é um dos mais profundos da Bíblia, e também é um dos mais provocantes da Bíblia, e a gente vai ver por quê. É um salmo que mexe profundamente com a nossa alma, trata da intimidade, Deus e o desafio da intimidade. Acredito que se você prestar atenção a essa palavra, você vai sair daqui hoje com outra concepção do envolvimento com Deus, a partir desse salmo. É um salmo que vem para redefinir conceitos. Ele vai mexer de uma forma assim extraordinária nas nossas vidas, tanto que é um salmo que eu gosto muito, vez ou outra eu volto a mergulhar nele porque ele me desafia. É um salmo para todo mundo, seja qual for a sua, entre aspas, idade eclesiástica, seja você novo convertido, seja você um veterano de igreja, esse salmo é para você. Amém? Salmo de número 139, a minha versão é NVI, diz assim, ó: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os meus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinado para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeiam os que te odeiam, Senhor? Não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Alguns salmos da Bíblia eu termino de ler, não dá vontade de pregar, sinceramente. Dá vontade de sentar e deixar só ele, não dá? Esse é um deles. Ele é um salmo que grita coisas que a gente só fala em secreto. Esse salmo vai chamar a gente para a viagem mais difícil que existe de empreender, que é a viagem para dentro.
A Bíblia, para vocês terem uma noção, Calvino dizia que o livro dos Salmos é o livro que se propõe a fazer a anatomia de todas as partes da sua alma. Não há nada na sua alma que fique à parte da investigação dos Salmos. É um texto que vai mergulhar profundamente na mais distinta intimidade de qualquer um aqui. Diante do Salmo, todo mundo neste templo está nu. É um Salmo que arranca máscaras. Salmos são falas da alma, gritos da interioridade. Diante dos Salmos, todo mundo está nu. Isso para mim é ao mesmo tempo tremendo, mas apavorante. É uma sensação esquisita que esse salmo promove. Esse salmo aqui é daquele que deixa a gente diante das nossas mais terríveis distrações. Você já pensou se por 5 minutos desse culto Deus deixasse que todos os pensamentos nossos fossem parar no telão? Que é assim que Ele nos vê, de acordo com esse salmo. Tu conheces os meus pensamentos de longe. O texto diz que antes da palavra chegar à língua, olha que incrível, olha para mim, Deus conhece o caminho da linguagem. Antes da palavra chegar à língua, o Senhor já conhece. E Ele diz, ela toda. Ou seja, o Senhor percebe o caminho, percebe a intenção e percebe o jeito da palavra. Então não dá para jogar um evangeliquez na lábia e tentar transformar Deus pelo grito ou impostação da voz. Ele conhece o caminho da linguagem. Não dá para chegar para Deus e, de certa forma, surpreendê-lo no falar. Ele é um Deus de linguagens. Ele cria o mundo como? Falando. É um Deus que olha para o mundo, vê um vazio, um caos estranho. Sabe o que Ele faz? Resolve conversar com o caos. Haja! E a coisa começa a existir. É um Deus que cria a partir de um convite. Luz, exista. Divisões de terra e de água. Divisões disso, divisões daquilo. Animais, plantas. Existam comigo, convido-vos à existência. Um Deus que vai falando. Aí chama o homem também começa a falar, porque o homem fala que é uma maravilha, não é? Fala tanto que às vezes fala demais. O que o homem faz? Se junta numa unidade linguística que nunca houve na história. Vamos construir uma torre? Vamos. Qual que é o objetivo? Tocar o céu. O que Deus faz? Desce e bagunça a linguagem. Se tem uma coisa que eu gosto em Deus é quando Ele bagunça. E de vez em quando Ele faz isso. Babelização. É o Deus que entra nas coisas que a gente não consegue entender. Um Deus que se experimenta no contrassenso, no paradoxo, no não ser. Então Ele vem e bagunça tudo. Cada um fala, ninguém se entende nada, e fica uma confusão histórica. E como Deus não é Deus de confusão, e a Bíblia interpreta a própria Bíblia, lá em Atos capítulo 2, quando o Pentecoste desce, Deus inverte a Babel. Porque na Babel os homens orgulhosamente tentam tocar o céu. No Pentecoste o Espírito desce humildemente e toca os homens na terra. Agora cada um fala e cada um se entende. E o conteúdo da palavra, para a glória de Deus. Cada um entendia como se falavam das glórias de Deus nas suas próprias línguas. É um Deus que trabalha com a linguagem. O que os salmos são? As linguagens de Deus. Os rabinos dizem que os salmos são um livro de idioma de Deus. Assim como a criança, sendo amamentada pela mãe, já começa a ouvir as palavras do seu idioma, assim o cristão, sentado ao colo da graça, escuta as palavras do idioma do céu a partir da leitura dos salmos. É por isso que de um lado dos salmos você tem, um pouquinho antes, você tem Provérbios, não é? Depois Provérbios e depois Eclesiastes. Dizem os rabinos que é porque Provérbios tem a receita da vida. Diz lá, ó, ame a sabedoria e viverá, ponto. É a receita da vida. Aí do lado de Provérbios vem Eclesiastes. Toda sabedoria é cansaço e enfado. Aí eu faço o quê? A receita da vida diz, ame a sabedoria e viva. Aí o outro diz, não, a sabedoria é cansaço, enfado, coisa ruim. É por isso que existe salmos do lado, que é para quando você estiver na paranoia da vida, tem remédio da alma para descansar as vidas e começar a caminhar na graça de Deus. São dimensões de vida. Tem dia que você levanta na dimensão de Provérbios. Você vai para qualquer lugar, vai fazer missões na África. Se a igreja precisar, você está lá. E tem dia que levanta na dimensão de Eclesiastes. Desvia, não quer nem ouvir falar de Deus. É assim ou não é? Os salmos existem bem perto. Salmos são uma espécie de farmácia divina. Quando a gente está na paranoia, o salmo nos ajuda. Quando a gente está naquela graça, o salmo puxa a gente para baixo. É para a gente entender sempre que não podemos ser nada sem Deus. Tu me sondas. Esse salmo é uma oração tão tremenda que é um dos poucos salmos que começam com o nome Yahvé, com a invocação do tetragrama sagrado. É um dos poucos salmos que já começa mandando o foco para Deus. Já começa dizendo para a gente que toda e qualquer oração parte de Deus. Esse salmo não é só um cântico, porque tem muita gente que acha que a adoração é só cântico. E a adoração não é dó, ré, mi divino, porque se fosse, o desafinado estava perdido.
Salmos também são orações, e orações de crise, orações de angústia. Tem orações nos salmos que a gente, como igreja hoje, não teria coragem de fazer. Por exemplo, tem um dos salmos que diz: Senhor, acorda, o Senhor parece um soldado alegre de vinho. Comparar Deus com um soldado bêbado é demais para a minha espiritualidade, não é não? São salmos dizendo para mim e para você que Deus é Deus dos honestos, de gente que sabe quem é e deixa a alma falar. De que para Deus é muito melhor você dizer hoje: Senhor, eu não quero falar com o Senhor hoje porque eu estou de mal, do que dizer eu te amo quando o coração está longe. Deus conhece um povo que honra não com os lábios, mas com os corações, porque Ele entra, sonda, penetra, vai na intimidade da alma. Quero convidar você aqui hoje para abrir seu coração para uma vasculhação profunda e íntima de Deus. Você tem coragem disso? Para vocês terem uma noção, esse salmo tem uma pergunta nas entrelinhas dele, não está na Bíblia, mas é nas entrelinhas dele. Ele diz assim, ó: para onde fugirei do teu espírito? Quando Agostinho pregou sobre esse salmo, ele disse que esse salmo, essa ideia do salmo vai ser jogada depois por Jesus, lá na parábola do filho pródigo. É a mesma pergunta nas entrelinhas: até onde você consegue ir sem seu pai? Até onde você consegue orar sem Deus? Até onde você consegue cantar sem a graça de Deus? Até onde você consegue ter vitória sem Deus? Até onde você consegue ser sem a graça de Deus? Tem gente que confunde a igreja com uma sala de estar, e aqui não é, é sala de ser. É um lugar para você chegar, ser vasculhado por Deus e sair daqui com a proposta de vida que o Espírito tem para você, não com as suas concepções de igreja. É um salmo que desmonta concepções, preceitos, instintos, preconceitos, jeitos de ver. É um salmo que convida a gente para uma intimidade mais discreta e, o pior de tudo, devastadora. A gente ainda tem uma relação meio complicada com a questão da intimidade, porque a gente acredita com uma intimidade que nunca existiu, aquela intimidade que é uma espécie de romantização abobalhada da vida. A gente acha que intimidade é o tempo todo viver em paz, com Jesus pegando a gente no colo, aquela cena de filme que nunca acontece em lugar nenhum na vida, só em cinema. Sabe qual é? O pai pegando você e brincando, sorrindo. Isso não é intimidade, isso é sonho, delírio. Intimidade é você saber que Deus te conhece por dentro, seus pensamentos, seus podres, seus pecados, seus defeitos, suas crises, suas paranoias, suas misérias, e mesmo assim não vai te matar, vai te trazer para perto, purificar, sarar, andar com você e mudar a sua história. Intimidade. Andamos com um Deus que anda com a gente. Eu não sei você, mas para mim a maior alegria do mundo é saber que Deus quer andar comigo. Às vezes nem eu quero andar comigo. Já andou num dia que você não quer andar com você? Dizem os entendidos da atualidade que nós estamos levando, nossa geração hoje, essa sociedade, está levando o andar consigo mesmo a um extremo que nunca andou na história. O ser humano na história sempre andou perto de um espelho, sempre teve espelho. Mesmo que ele fosse estranho, como Paulo diz, por hoje vemos como no espelho, que o espelho de Paulo não era como o nosso, tão perfeito. Aí a gente foi aperfeiçoando o espelho e hoje a gente chegou na selfie, que é o espelho do espelho. Não é mais eu ver o mundo, é eu vejo como eu me vejo no mundo. Estamos num nível profundo de olhar para si. Esse salmo faz isso num nível ainda mais profundo. Esses dias eu estava lendo um teólogo inglês que disse uma coisa tremenda. Ele disse que o homem de hoje está cada vez mais nu, não é? Cada vez mais aparece nas novelas, nos filmes, cada vez mais nu. Esses dias eu fiquei sabendo, por exemplo, que numa escola de samba, uma moça chegou a usar um tapa-sexo de 2 centímetros. E ele disse: o problema desse povo é que eles param aí, no nível da pele. Eles deviam ir mais profundo, arrancar até a pele, que é para chegar na alma. É lá que eles querem chegar. Só que eles não têm coragem de descer no nível da pele. É isso que esse salmo faz. Esse salmo passa pela sua pele, toca a sua alma, vai no íntimo da sua vida, na esquina da alma, e planta as sementes da vida. E aí o que vem de dentro, vem tão transformado, que nem você se reconhece, e começa a agradecer a Deus e diz: não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e essa vida agora não tem mais nada a ver com a miséria que eu era, mas com a transformação que o Pai fez. Isso é salmo. Esse salmo é tão profundo que ele é, para você ter uma noção, profundamente teológico. Deus é o centro de gravidade do salmo, tudo gira em torno dele. Nesse salmo, Deus é apresentado como onipresente, onipotente, imanente, é o Deus que está aqui comigo, e é transcendente, é o Deus que está lá. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, e hoje é online, está em tudo. O Deus desse salmo atinge todas as regiões. O Deus desse salmo atinge todas as pessoas. O Deus desse salmo, nada escapa dos seus olhos.
E isso não assusta. Sabe o que eu acho mais lindo desse salmo? Essa mesma frase que eu disse aqui, dita na Igreja Assembleia de Deus, há 20 anos atrás, assustaria muito. Nada escapa aos olhos de Deus. É ou não é? Dava até para arrepiar. Mas a luz desse salmo é o contrário. Você dá um brado de aleluia e diz, graças a Deus, nada escapa dos olhos dele, portanto não tem para onde eu fugir dele. Qual que é o melhor? Eu caio para dentro dele. Se não dá para fugir dele, eu mergulho nele, porque quando eu mergulho nele, eu me encontro. Uma vez abraçado por ele, a vida ganha sentido, a razão de ser. Por que tanta gente vive do vazio hoje? Porque o vazio é o primeiro sintoma do pecado. Quando o pecado entra no Éden e acaba com aquela paz, aquela alegria, o primeiro sentimento é sentimento de vazio. E o homem se esconde. Deus aparece, passeia no jardim e o homem se esconde. Até hoje todo pecador é igual. Quando peca, a primeira coisa que sente é vazio. Foge da igreja, aparece de vez em quando, um domingo ou outro, fugindo de Deus. Esse salmo atinge todo mundo. Quer ver uma coisa? Ele é profundamente poético-filosófico. É um salmo que une com perfeição toda a beleza da poesia com a profundidade do pensar filosófico. O salmista vai dizer de uma forma extraordinária das intimidades mais profundas do homem. Ele vai citar ossos, vai citar nascimento, formação, vai criar toda uma teologia filosófica poética. É ele dizendo para mim e para você que nós, para sermos cristãos, não precisamos cometer um suicídio intelectual. Dá para mergulhar no mais profundo da poesia, da filosofia e da teologia, sem perder Deus de vista, permanecer com os pés no chão, o coração nas escrituras e a cabeça no céu. Esse é o nosso modelo de fé cristã. Esse salmo aqui é profundamente investigativo. Ele leva a gente no mais íntimo, transita entre os extremos. Se você olhar no salmo, ele tem dia e noite, tem claro e escuro, distância e proximidade, intimidade e imensidão. Deus e eu. Sabe quem é que escreve o salmo? Davi. O homem que tinha tudo para não escrever nada. Davi tinha tudo para ser escravo do tédio. Ele cuidava de poucas ovelhas, longe de casa, um indivíduo marcado, que não tinha absolutamente nada para fazer o dia inteiro, a não ser cuidar de uma ou outra ovelha, e o pior, de vez em quando aparecia um leão e um urso por lá para dar uma adrenalina na situação. Se tem alguém que tinha tudo para não gerar nada, é Davi. Mas só para ficar bom para a gente, ele gera 139 e o 23, tá bom? Ou seja, não é o tédio da sua vida que define quem você é. Somos a sociedade dos cansados, a era do tédio, comunidade do bocejo. Mas para quem tem o espírito desse salmo, até no tédio a gente pinta telas de esperança. Até no tédio a gente remove montanhas, porque a gente sabe que o nosso Deus nos preenche além das coisas que a gente tem ao redor. Não são as coisas e as circunstâncias que determinam a sua fé. É o quanto você consegue olhar para Deus, autor e consumador da sua fé, Senhor da sua vida, dono dos seus dias, o Deus que habita os seus desertos. Amém? Deu para entender até aqui? Esse texto nos conduz à adoração. É tão tremendo isso. É uma espécie de santa perplexidade que nos coloca curvados diante da majestade e da soberania de Deus. Essa é uma coisa que a igreja do século 21 tem perdido. Curvar-se ante a soberania de Deus. É não precisar que Deus faça alguma coisa para que eu me curve. É entender que eu só me curvo porque Ele já fez. Eu estou aqui hoje porque sou salvo. E a sua salvação em mim já basta. É tudo que eu preciso hoje para me curvar diante dEle e adorá-lo. Você quer ver uma coisa para te libertar? Por mais esquisitos que sejam os pensamentos da sua mente, por mais complicado que seja o nível de vida que você tem, nessas coisas Deus se move. É isso que o Salmo está dizendo. Não é você sozinho no quarto, estou desesperado, porque eu estou pensando um monte de coisa, e nesses momentos que eu penso esse monte de coisa, Deus não está. Muito pelo contrário, Ele está dentro, mergulhado nisso, vasculhando intimamente cada parte disso. Aqui hoje eu tenho uma certeza, ninguém aqui dentro está sozinho. Você tem um Deus que mergulha por dentro, e é por dentro que Ele opera milagres de cura. Deus da intimidade. Deu para entender? Eu quero mostrar algumas dimensões a vocês aqui hoje que eu acho espetaculares. Primeiro, existe um desafio na intimidade, que é o desafio de ser leal na presença eterna de Deus. Você já parou para pensar nisso? Deus não tem ausência. Ele pode até ficar em silêncio, mas Ele nunca fica ausente, nunca fica sem testemunho. É por isso que lá no alto da cruz, Jesus deu um brado: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não está dizendo que está sozinho, que Deus virou as costas e foi embora. Ele está dizendo que no pior dia de um oprimido, Ele tem um Deus a quem clamar: o Deus meu, Deus do oprimido, Deus do fraco, que é meu. Não fica ausente, não some.
O problema de muita gente é que quando começa a acontecer um monte de luto, um monte de problema, um monte de crise, a primeira coisa que ele faz: Deus, por que o Senhor foi embora? E Deus fala: mas eu não fui embora, eu estou dentro. Dá uma olhada ao redor, procura, vê imagens, reflexos da graça, pequenas pontes de testemunho que acontecem todos os dias. Eu acredito sinceramente que hoje aqui, ninguém precisa subir aqui e dar um testemunho. Você está vivo, já é um poderoso testemunho de um Deus que tem andado com você na vida e não tem permitido que a morte te levasse. O centro profundo desse salmo é a impossibilidade de fugir de Deus. É impossível fugir de Deus. Para Davi, o supremo juiz da consciência é Deus. Ele tem um conhecimento exato, profundo e perfeito das coisas mais íntimas da minha vida. Ele não se impressiona com a fachada que eu faço, com as caras e bocas que eu promovo, com o espetáculo fabricado. Ou seja, é o mesmo Deus que o Salmo 44, 21 diz assim, Deus conhece os segredos do coração. O coração humano é uma terra perigosa, porque o coração humano tem todo um jeito de se trabalhar. É muito sério o que acontece na intimidade da vida. Os judeus dizem que quando você fala de coração, de intimidade, você está dizendo de um ponto de gravidade que existe na sua vida que nem você domina por completo. É esse ponto de gravidade que tira seus pés do chão quando tem o chamado amor à primeira vista. É esse ponto de gravidade que faz você passar a vida inteira dizendo que não quer ter filho, mas quando a esposa diz que está grávida, você se desmancha. O ponto de gravidade que nem você sabe que tem. É o ponto de gravidade que você faz um monte de planos, dá tudo errado e você sai feliz. Perguntaram uma vez para Rubem Alves, ele estava dando uma palestra numa universidade, e um garoto perguntou para ele: o que o senhor fez? Como é que o senhor planejou a sua vida, de modo que o senhor chegasse até onde chegou? Ele diz: eu cheguei até onde cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. E é verdade, a gente faz um monte de planos, aí vem Deus e desmonta tudo. Já aconteceu com você de fazer planos extraordinários, dá tudo errado, e aí depois de uns 10 anos você olha para trás e faz: graças a Deus que deu errado. Ainda bem que eu não fiz aquilo, ainda bem que eu não virei à direita, ainda bem que eu não apostei todas as minhas fichas. Sabe quando você fala para a esposa: vou fazer aquilo, a esposa fala: não faz. Aí você não faz, até briga com ela e lá na frente agradece. Eu já aprendi isso, não duvido mais da minha esposa. Esposa tem um sexto sentido. Sabe o que é interessante? Tem muita gente hoje que ele fica o tempo todo se lamuriando: por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fui lá atrás? O que esse salmo diz para mim e para você é muito sério. O nosso Deus é um Deus que não se mede pelos processos da história. Ele é um Deus que na história anda conosco, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam esse Deus. E aí aprendem com ele. Ele é o divino professor. Irmão, Deus não é teólogo, Deus é pedagogo. Ele ensina com calma, devagar. É um Deus que senta com a gente, conversa na vida e faz as coisas acontecerem à medida que Ele anda conosco. O problema de muita gente é a tentação de ser igreja sem Deus. A obsessão de funcionar, de poder dizer para Deus: eu consigo porque eu estou na igreja há muito tempo, eu já tenho uma espécie de uso capião da fé, eu estou aqui há 30 anos, Deus não vai fazer uma coisa dessa comigo. E não existe isso. Graças a Deus que não tem um controle remoto na fé, não tem profissional da fé. Aqui todo mundo é amador, está precisando da graça, carente de Jesus, e se não fosse a cruz não estaria de pé. Só está aqui hoje porque Ele é fiel para conhecer a gente, amar a gente e andar com a gente. É o seu Deus. João Calvino dizia que um dos esconderijos principais e prediletos do homem é atrás da máscara da hipocrisia. A palavra hipocrisia, hipócrita, vem do grego. Quando os atores gregos entravam numa cidade, sabe aquelas máscaras da comédia e da tragédia? Eles entravam colocando aquelas máscaras e brincando com as crianças. E as crianças correndo atrás e gritando: olha os hipócritas, os homens da máscara. Todos nós usamos uma máscara. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que aquele que diz que nunca usou uma máscara, acabou de colocar a primeira, a máscara da mentira. Faz parte da gente. Fernando Pessoa escreveu: durante tantos anos usei uma máscara que quando tirei tomei um susto, vi que havia envelhecido. O original envelheceu, o sintético não. Quanta gente vivendo das máscaras, caras e bocas, teatro existencial, muita produção, pouco conteúdo, muita manchete, pouca notícia, frustração de esperanças. Esse salmo diz para mim e para você, grita para mim e para você, que para Deus, por mais espetacular que seja o teatro, por mais profundo que seja o drama, por mais engraçado que seja a comédia, Deus é Deus dos originais. Ele só age com os autênticos. Ele é Deus dos fiéis, dos perfeitos.
Meus olhos procurarão os fiéis da terra. Sabe quem são os fiéis da terra? São os chatos, irritantes, que não têm máscara, que são complicados, cheios de problema, cheios de pecado, mas não largam da cruz, não desistem de Jesus, permanecem fiéis, porque acreditam que não são eles, são a graça sobre eles o tempo todo, levando eles a caminho de vida. No Salmo, presta atenção nisso aqui, ó. Deus é o sujeito de 7 verbos, que sugerem a investigação profunda do ser. Olha que interessante, é Deus quem sonda, é Deus quem conhece, é Deus quem percebe, é Deus quem me cerca, é Deus quem me guia, é Deus que me cria e é Deus que me vê. Os 7 verbos estão no Salmo, todos eles verbos de investigação. É como se você estivesse dizendo mais ou menos para Deus: Deus, fiz uma bobagem aí, agora como é que nós faz? E Deus fala: deixa eu investigar. Imagine você estar sob o olhar investigativo de um Deus que conhece cada membrana, cada fibra, cada célula, cada zigoto que habita seu corpo. Mais do que isso, Ele não só conhece, Ele fez. Tem uma passagem na Bíblia que para mim é extraordinária. Deus chega para Moisés e fala: Moisés, bota a mão no peito. Aí Moisés coloca a mão assim dentro do peito, no corpo. Deus fala: tira a mão. Ele tira, está lepra. A Bíblia diz que ela estava branca de lepra. Pensa no susto que Moisés tomou, porque a lepra tinha um estigma muito forte. Moisés deve ter afastado a mão assim, trêmula. Aí Deus vem e fala: Moisés, bota a mão de novo no peito. E agora tem que ter coragem para fazer. Aí ele vem assim meio sem graça, tal, bota a mão aqui no peito. Deus fala: tira a mão, Moisés. Ele tira, a mão está novinha. Você acha que Moisés deu aquela suspira assim, graças a Deus, aleluia? Muito pelo contrário. Eu acho que agora é que ele andou apavorado até o final da vida, porque toda aquela lepra ficou guardada aqui dentro. A gente é assim por dentro. Se não fosse a graça de Deus agora, nós seríamos o pior lugar do mundo para estar. Porque estamos cercados de gente que nos conhece um pouco. E quanto mais nós nos conhecemos, mais fácil fica ferir. A igreja se torna um ambiente tão perigoso quando a graça não está. Porque eu posso te ferir, posso te passar para trás, posso querer brilhar mais do que você, posso estar acima da sua vida, posso achar que eu tenho alguma coisa que você não tem. É a graça que nos nivela, é a graça que faz a gente entender que aqui Deus investiga todo mundo, não sobra um, todo mundo passa no crivo de Deus, e não é para destruir, é para sarar e sair daqui livres, nivelados por baixo, um em Cristo, todo mundo parecido com o Pai. É o movimento da igreja. Quer ver uma coisa tremenda? O Salmo vai dizer assim, nas entrelinhas, que Deus é aquele ser que sabe, conhece todas as coisas. Portanto, não tem nada que a gente consiga varrer para debaixo do tapete. Não tem nada que a gente consiga surrupiar ao olhar eterno e atento dele. Não dá para esconder debaixo da mala, debaixo da cama, dentro da mala, nas gavetas fechadas, no fundo do quintal. Sabe qual é o grande desafio aqui? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Se não tem como eu esconder nada de Ti, a melhor coisa que eu tenho é me abrir. Sabe o que esse salmo sugere? Conversa, olha para mim, são as santas conversas que nos libertam das misérias que a gente faz. É chamar Deus e falar: Deus, vem comigo, vamos sentar aqui agora e conversar. O Senhor sabe que eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou complicado, e é por causa disso que eu estou aqui para conversar com o Senhor, porque uma certeza eu tenho: se eu posso conversar com o Senhor, então a comunicação ainda está aberta, e se a comunicação está aberta, é Hebreus, um novo e vivo caminho foi rasgado através do véu, e eu posso chegar a Ti com consciência plena e pura, porque fiel é aquele que fez a promessa. Você aqui hoje está livre para conversar com o seu Deus, livre para falar o que quiser. É que a gente transformou a oração num troço tão chato. Já notou isso? É por isso que o crente não gosta de orar, porque a gente transformou a oração numa coisa chata. Tem gente que acha que a oração é uma espécie de síndrome de narrador de futebol. Ele fala até cansar a memória, não é? É um monólogo irritante, cansativo e rápido, até a hora que ele para desesperado e diz: Deus, fala comigo. Deus fala: você não deixa. Aquietai-vos, vamos conversar? Né? É diálogo. Carlos Drummond de Andrade escreveu que diálogo é você falar e suportar o que o outro tem a dizer. É diferente. Pouca gente hoje conversa com Deus. Tem gente, por exemplo, que acha que oração é mudança de personalidade. Você já viu que tem crente que ele é bipolar? Na hora que ele vai orar, ele muda de personalidade, o cara muda de voz, fica vermelho, imposta, soca o púlpito, arrebenta, depois fica calmo de novo, zen. Não é um negócio esquisito? Eu acho que Deus olha assim e pensa: quem que eu vou ouvir? O verdadeiro ou o sintético? O ator ou o indivíduo, o personagem? Olha para mim, o momento da oração é o momento que Deus quer ver você, do jeito que você é, absolutamente você. No momento da oração,
Não existe oração errada. Errada é não orar. O que Deus quer com você hoje é intimidade profunda, nua e crua de um Deus que sabe seu nome, que conhece você, que gosta de te ouvir falar, que sabe como é sua voz, não já tinha te calado. É um Deus que gosta de conversar com você. E se te trouxe aqui para ouvir isso, é porque tem saudade de ouvir sua voz. Fale com Deus. Tem gente que fala de Deus, mas não fala com Deus. É estranho, não é? Falar com Deus implica numa intimidade mais profunda, porque é falando que a gente se revela. Diante de Deus a gente tem que tirar as máscaras. É profundo demais isso. É isso que o Salmo está dizendo para mim. É difícil ser leal diante de um Deus, íntimo diante de um Deus que tem uma presença eterna e constante. Eu quero que quando você for para casa hoje, você lembre disso. O Deus que eu estou pregando aqui hoje, à luz desse Salmo, é um Deus que não tira férias, não dá trégua, não fica aos domingos. Ele está entre os domingos. É um Deus que atinge todo mundo em todo nível, em qualquer hora, em qualquer instante. É um Deus que não está em lugares sagrados, Ele sacraliza os lugares onde Ele está. É um Deus que te chama para qualquer momento, para qualquer contato, qualquer triunfo. Deus dos fracassos, Deus das alegrias, Deus que está embaixo, está em cima, está em qualquer lugar. É um Deus que não tem para onde você ir que Ele não esteja. Portanto, em qualquer lugar onde você for, está cheio de amor, porque esse Deus a Bíblia define como amor. Onde Ele estiver, a graça está estabelecida. Não há zona neutra, ponto escuro no universo. Os rabinos têm um provérbio que eu acho tremendo. Eles dizem: imagine a pulga mais preta, em cima da mesa de mármore mais preto, na mais escura noite do deserto, e Deus enxerga. Porque se Ele chega lá é luz, tudo fica claro e não tem nada que possa ocultar da sua presença santa. Outra coisa, existe nesse salmo um desafio de ser íntimo na coisa mais profunda, que é o lado do avesso. O lado de dentro, e esse lado de dentro é complicadíssimo. O Salmo 14 diz assim, diz o louco no coração, não a Deus. São os religiosos de fachada. É preciso lembrar que nós estamos diante de um ato de investigação. O Salmo começa com essa invocação de um Deus que conhece por íntimo. Sabe o que é o termo sondar aqui? Rastrear. A melhor interpretação do original hebraico, mais profundo aqui, é um Deus que chega perto de mim, olha para mim, um Deus que chega perto de mim, abre a minha vida com as duas mãos e coloca a cabeça lá dentro, que é para não escapar nada. Senhor, Tu me sondas. Tem coragem de pedir isso agora? Senhor, Tu me sondas, rasga aqui, e entra. Rasga a minha vida e mergulha. Rasga a minha vida e não deixa nada oculto. Sabe o que é isso aqui? Pedido por banho. Deus, eu sou teu filho, teu menino, tua menina, dá um banho em mim. E Ele é pai, Ele ama dar banho nos filhos. Ele abre, rasga, penetra, entra, elimina a toxina do pecado, te deixa lavado, purificado, transformado e simples. E você vai para casa adorando a Ele na rua e dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres, meu coração exulta de alegria, a minha alma tem sede de Ti. Só quem passa por isso pode fabricar, produzir pérolas da glória. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui? Mergulho na intimidade de Deus. Davi vai além, olha que tremendo. Ele diz que o Senhor conhece, só que não é um conhecimento artificial, é um conhecimento mais íntimo possível, um mergulho radical no ser. É como se o salmista estivesse dizendo assim: você não é um susto para Deus. É a mesma construção teológica de Isaías 48:4, quando Deus olha para Israel e diz: eu sabia que você era assim, cruel. Ou seja, é um Deus que sabe que você não é um susto para Ele. É um Deus que sabe que você vai falhar, que você vai pecar, vai errar, vai ter problema, vai ter crise, que vai ter dia que vai passar por angústia, que vai parar no hospital, que vai ter dia que vai querer orar, não vai conseguir, vai tentar jejuar, não vai dar certo, vai ter dia que você vai falar mal de alguém, vai entrar numa rede interminável de fofocas. Faz parte da gente. Mais do que isso, Deus espera que a gente faça isso. Ele sabe que a gente é assim. É por isso que o nome mais forte dele é perdão. É um Deus que oferece cura para aquilo que Ele sabe que eu vou fazer, e mesmo assim Ele me chama para o abraço, para perto, porque é um Deus que sabe que quando eu falhar e não conseguir olhar para Ele, tamanha vergonha, Ele abaixa, olha para mim e diz: olha para mim, meu filho, é isso que eu quero de você, que eu mergulhe dentro de você, para que você saiba que sem mim nada podeis fazer. A gente não pode, mas Ele pode. A gente não é, mas Ele é. Eu não sei você, mas isso me tranquiliza de um jeito, que é difícil a gente andar pela vida do jeito que a gente anda, é verdade ou não é? Todo dia a gente tropeça, tem sempre uma crise, sempre um problema.
Já aconteceu com você, por exemplo, assim, de você ajoelhar para dormir, para orar e acabar dormindo? Já aconteceu? Você já chegou na igreja moído de cansado, aí sentou no lugar assim, não consegue nem prestar atenção direito no culto, e fica ali com um peso imenso no ombro, e aí começa uma culpa também, meu Deus, que tipo de crente eu sou? Vim para a igreja para adorar, mas não consigo. Já aconteceu com você ou você já está divinizado? Já aconteceu com você de alguém chegar para você, irmão, você me perdoa por aquele negócio lá? Você nem lembra. O irmão vira as costas, você lembra de tudinho? Bem-vindos à igreja. Igreja é casa de gente complicada, uma mistura tremenda de mistério e confusão. A igreja é feita de gente que dá certo e gente que fica a vida inteira tentando dar. É por isso que Jesus gosta da igreja. Ele está aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio. Jesus está aqui. Esse é o ambiente que ele se move, é o lugar que ele gosta de estar. Você quer ver uma coisa tremenda? O versículo 7 é tão tremendo. Olha o que diz o versículo 7. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? O original aqui para presença é face. Uma palavra tão profunda, pané, no hebraico, sugere a proximidade de um Deus que tão glorioso e tão sublime, sabe que se ele aparecer de uma vez, ele me mata. Então mostra só o rosto, para eu ter uma certeza, não dá para fugir desse olhar. Jürgen Moltmann, um teólogo alemão, diz que provavelmente o julgamento do último dia, sabe como vai ser? Vai ser você parado diante de Deus, só que Deus não vai estar sentado num lugar como se fosse um juiz, com roupa de juiz, martelo na mão, batendo com fúria no olhar. Muito pelo contrário, ele diz, Deus estará lá, simplesmente ele, com todo aquele olhar de amor. E quando você parar na presença dele, você se julga. E você começa a dizer, o que foi que eu fiz para não viver esse amor? Por que eu joguei fora todo esse amor? Por que eu me destruí sem esse amor? Um olhar dele sustenta tudo. Um olhar dele já é suficiente para você viver. Um olhar dele já é suficiente para te fazer feliz. Um olhar dele já é suficiente para sarar sua alma. Um olhar de Deus é suficiente para você estar aqui hoje. Porque quando ele olhou para a terra sem forma e vazia, viu você. Então o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo, para que você pudesse aqui hoje, sem algemas, poder levantar as mãos e adorá-lo. O cordeiro existiu antes que você sonhasse. Aí se você acha que entrar na alma, abaixo da intimidade já é profundo demais, é porque você não leu os versículos 15 e 16. Ele fala dos ossos. Na cultura judaica, a poesia judaica trabalha com a ideia dos ossos como uma intimidade mais profunda. Os ossos são as camadas de intimidade, aquilo que existe na essência. E ele está dizendo assim, os teus olhos me viram em formação, viram os meus ossos. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Deus, o Senhor me viu num nível que nem eu gostaria de me ver. Porque no dia que eu visse meus próprios ossos, a sensação seria monstruosa. Mas o Senhor me viu, olha que tremendo. Ele está dizendo assim, no nível dos ossos, não dá nem para colocar uma roupa para ficar mais bonito. Se tem um negócio feio, é um ser humano cadavérico, é ou não é? Ele está dizendo no nível mais feio que existe em mim, nos ossos. Naquela coisa estranha. E mais do que isso, quando eu estava em formação no ventre da minha mãe. Se tem um negócio que eu acho espetacular, é gravidez. Quando a minha esposa estava grávida, eu vasculhei tudo sem imaginar de gravidez. Eu estou realmente pensando numa nova. Amém, amor? Gravidez é um negócio espetacular. São 2 vidas vivendo ao mesmo tempo. Já pensou nisso? Sabe o que é mais incrível? São transformações profundas que a mulher experimenta. E o mais impressionante de tudo, um pouco de mim com um pouco dela e da outro ser que não tem nada a ver com a gente. Tem cores que ele gosta, que a gente não gosta. Comidas que a gente ama, que ele detesta. Não é esquisito? Aí você imagina por um momento que todo esse salmo se cumpre num só ser chamado Maria, que fica 9 meses experimentando uma gestação. O maior sonho da mãe é ver o olhar da criança, carinha do bebê. Imagina o dela, sem saber como é que essa carinha vai vir, uma vez que ele é fruto do Espírito. O que ela gesta, gera, espera aqui dentro, é toda a manifestação da graça. Ela não sabe se quando nascer vai beijar ou glorificar. Não existe nível mais profundo de conhecimento de Deus do que permitir que Ele seja gerado na minha alma. É convidar Deus para dentro. Deus, forma em mim um espírito novo. Vê se é em mim um caminho mau.
entra na minha intimidade, me faça compreender que uma vez na tua casa eu vou gerar, porque a esterilidade é símbolo de morte. Se eu estou vivo em ti e o teu espírito habita em mim, eu não fugir dele, eu vou gerar frutos na tua casa, porque a intimidade com o Senhor vai me fazer gerador de vida. Todo mundo que está em Deus gera. É tão sério isso. Qual que é o grande desafio que a gente tem aqui? Presta atenção nisso. É compreender que Deus não olha para a minha miséria para me destruir. Ele olha para a minha miséria com o senso da reconstrução. É um Deus que sabe que dentro de mim pode ser formado algo novo. É um Deus que sabe que apesar de mim, a graça de Deus pode gerar um novo sentido. É um Deus que sabe que dentro de mim, mesmo que seja ruim, complicado, que quando eu olho para dentro de mim só enxergo o que é estranho, o olhar dele vê novas possibilidades. Com a graça, todo recomeço é possível. Se eu estou em Deus, eu posso nascer de novo. O problema de muita gente é que nasceu de novo, mas ainda não nasceu do novo. E é isso que Deus quer que você entenda aqui hoje. Nascer de novo e do novo. É entender que a sua vida a partir de hoje vai ganhar um novo sentido na fé. Você não vai ser mais alguém com o sentimento do vazio, como se tivesse sido jogado pelo vento, a bolha existencial do nada. Você é alguém que agora faz sentido, tem conteúdo, sabe de onde veio, para onde vai, quem é seu Deus, aquele que te viu quando estava em formação no ventre, dentro dos ossos. Se alguém perguntar, quem que você acha que é? Você fala, eu sou alguém que Deus se importou quando eu era só ossos. Tá bom para você? Só ossos e Deus se importou. Aí no meu tema do mês, avivamento, é isso que Deus mostra para Jeremias, não é? A Ezequiel, perdão. Ezequiel, dá aquela olhada aí, Dá para ter uma vida aqui? Senhor, o Senhor sabe, tu conheces, tu sondas, tu vasculhas. Então clama o vento, e o vento chama, e cada osso procura o seu, porque ele conhece cada osso. Depois vem os revestimentos, e quando pensa que não, se levanta um grande exército, até no vale dos ossos secos, o Deus desse salmo se apresenta. Ele conhece cada osso, cada expectativa, cada ambiente, cada toque, cada momento, cada sensibilidade. Para encerrar, o desafio de entender a realidade que você vive. Eu estou te chamando aqui hoje para uma intimidade com Deus na realidade que você vive. Tem muita gente que acha que intimidade com Deus é uma coisa só do quarto fechado. É uma coisa de uma intimidade assim, quase que secreta. É um 007 divino. Isso aqui é diferente, é uma intimidade do cotidiano. O Deus que habita com você a segunda-feira, Deus das feiras, das donas de casa, de gente que não sabe falar direito. Um Deus que se revela para gente comum. Olha que tremendo. É difícil a gente ser leal no banal. O Salmo coloca isso numa frase aparentemente simples demais. Olha o que o Salmo diz. O Senhor sabe quando me assento e me levanto. Alguém aqui consegue me dizer quantas vezes fez isso hoje? Quantas vezes você levantou e sentou hoje? Consegue lembrar? No culto, dá para lembrar quantas vezes você sentou e levantou? Isso é uma coisa que a gente não percebe. Ô irmão, pensa por um dia, como é que seria num dia você falar assim, amanhã, segunda-feira, eu vou contar quantas vezes eu sentei e me levantei. Faz sentido? Se você fizer, não conta para mim que eu vou achar que você pirou. Mas a Bíblia diz que Deus vê. E não é uma palavra que entrou num salmo. Num dos melhores salmos, foi parar na Bíblia, e eu estou pregando para você aqui hoje. É Davi dizendo, o Senhor sabe quando eu me assento e me levanto. Ou seja, a minha banalidade comum, no cotidiano mais miserável, chama a tua atenção. Que coisa tremenda que é isso. Deus tem um céu para ver, mas enxerga um ser humano que senta e levanta. É Deus dizendo para você, sabe por que você consegue fazer isso aí? Mobilidade, coluna e ossos, porque eu fiz teus ossos, eu conheço você, eu te dou a alegria de sentar e levantar, eu sei quem você é. Dentro do banal, dentro do comum. Davi coloca Deus na realidade cotidiana, é Deus na rua, Deus na casa, Deus no trivial, Deus no comum. Não é um Deus que se experimenta num culto de domingo, não é um Deus que se experimenta num grande congresso. A gente tem a obsessão do grande, o grande congresso, o grande movimento, o grande abraço, a grande coisa. Esse aqui é o Deus dos pequenos, é o Deus da segunda-feira, o Deus do Todd mal misturado com leite. Já viu? Esse aqui é o Deus do dia que você tem pão com ovo, mas está feliz. Crente é o povo mais esquisito da terra, está desempregado, mas está feliz. Não tem nada, mas está feliz. Porque ele sabe que coisas não definem fé. Ele sabe que tem um Deus que conhece os ossos dele. Vai para casa com isso. Sabe aquele irmão irritante que fica estalando o dedo perto de você? Deus conhece os ossos. Lembra disso?
É um Deus que conhece a sua vida, sabe como que você vive no dia mais comum da sua vida. Leve Deus para o cotidiano da sua vida, leve Deus para amanhã, segunda-feira, na empresa, no colégio, na rua, em casa. Quando você entender isso aqui, nem depressão te visita mais, porque todo dia, dentro do comum, Deus está lá, não tem para onde fugir da graça soberana de um Deus que habita o meu comum, o meu banal. Deus conhece os detalhes, as minúcias, as insignificâncias da minha vida. O texto vai dizer que Ele detecta, Ele transforma, Ele tem os olhos fixos nas distrações que eu acho comum. Numa palavra, numa frase só, não andamos sozinhos. Nós temos um Pai de amor. Davi mostra um Deus que penetra o impenetrável da mente, conhece os meus pensamentos. A lógica desse salmo é tremenda, presta atenção nisso aqui para você entender a lógica. Quando você percebe que Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Quando você percebe que Deus é onipotente, Ele pode tudo. Quando você percebe que Deus é onipresente, Ele está em qualquer lugar, em qualquer dimensão, essa compreensão só deve uma coisa: te ensinar a nunca mais tentar fugir de Deus. Porque isso vai ser o pior dia da sua vida. Você vai fugir para cima, Ele vai estar lá. Vai chegar no fundo do mar, Ele vai estar lá. Vai olhar para a esquerda, Ele vai estar lá. Se olhar para a direita, Ele vai estar lá. Se mergulhar para dentro, dá de cara com Ele. Não tem para onde fugir dEle. E mais do que isso, toda vez que encontrar com Ele, Ele vai estar de braço aberto, sempre esperando. É o convite eterno do abraço, de um Deus que não desiste de mim. E é por isso que eu estou de pé aqui hoje pregando mais uma noite. Porque eu tenho um Deus que me conhece, não desiste de mim, sonda a minha vida e me chama para perto. Você pode adorar a Deus por um minuto? Você pode agradecer a Deus por um minuto? Você pode adorar a Deus de verdade pela sua vida? Agradeça a Deus pelos seus ossos, pela sua pele, pelo seu rosto, pelo jeito como você anda, pelas pessoas que tem ao seu redor, pelas coisas que movem sua vida, pelos seus choros, pelos seus sorrisos, pelos seus sucessos, pelos seus fracassos, pela família, pelas crises, pelas pessoas que Deus te dá e tira de você. Cada uma dessas coisas equivale a te dizer que Deus te conhece. Você é amigo de Deus, conhecido do Pai. Numa frase só, Deus quer você. É simples assim. Sabe o que é lindo desse salmo? Esse salmo é tão perfeito que Davi vai falando de Deus e ele vai ficando empolgado com Deus, porque qualquer um que fala de Deus nesse nível se empolga. E aí, como ele fica empolgado, sabe o que ele faz? Ele dá aquela olhada para baixo, e esse é nosso perigo. Quando a gente chegar bem perto de Deus, a gente vai sentir um cheiro estranho, que é o cheiro da comodidade, do normal, do comum. Aí Davi olha para baixo e diz assim: Deus, mata esse povo tudo aí, mata os homens ruins, odeio todos eles. Olha que negócio esquisito. O cara chega bem perto de Deus e sabe o que é que deflagra nele? Ódio. Não é estranho? É por isso que às vezes quando você chega muito perto de Deus, pode se tornar um monstro. Por isso que Davi para e diz: tu me sondas e vê se há em mim algum caminho mau. Olha o que Davi pensa: Deus, eu sou complicado, eu estou chegando perto do Senhor, já estou com vontade de matar um monte de gente aqui embaixo. Por favor, entra de novo aqui dentro, vê se tem em mim algum caminho mau e me joga no chão de novo, porque é lá no chão que eu vou saber que não vim para matar ninguém, mas para que a minha vida seja canal de bênção, transformação e vida para qualquer um que passar perto de mim. Fica de pé, por favor. Esse salmo não é um tratado de um Deus monstruoso, distante, frio, calculista, que julga todo mundo e tem prazer em matar. Esse salmo é uma conversa de um pai de amor, que viu seu filho cheio de problema errar, mas tem certeza que dá para fazer uma espécie de fisioterapia divina, consertar os ossos quebrados. O que Deus quer de nós essa noite é uma coisa muito simples: entrega total. Você tem coragem de fazer uma entrega total a Deus aqui hoje? De dizer para Ele: Senhor, o meu coração te anseia num nível muito profundo. Eu não quero ser mais um na igreja, fazendo parte de um movimento de igrejeiro, de religiosos de plantão. Quero te conhecer. Conhecer a Deus. Essa frase é tão tremenda na Bíblia que o termo original no hebraico é um termo de cunho sexual. Conheceu Adão, sua mulher. O Senhor me conhece. Não é um sexo, mas é um nível de intimidade que só depois de anos de casado você consegue. É isso que Ele está dizendo. Um Deus que faz a opção de andar comigo na vida. É um Deus que chega para mim e diz assim: se você andar sozinho, lá na frente você vai se arrebentar e isso vai doer tanto em mim, que eu vou fazer uma escolha por você. Eu quero andar com você. Você deixa?
E a gente é tão complicado que nem isso a gente deixa. Você está aqui hoje porque Deus sabe que os seus passos sozinhos te conduzirão ao abismo, mas os seus passos debaixo da luz do Altíssimo te conduzirão a Ele. Jeremias diz: com cordas de amor o Senhor me atraiu. Olha que tremendo. Tem alguém entre nós que ainda não é cristão, mas quer essa noite fazer parte desse corpo que é o corpo de Cristo, quer ser alvo dessa graça de Deus, quer ser amigo de Deus? Se tem, faça um sinal com a sua mão, onde você estiver. Quem sabe o Espírito Santo hoje quer, através da sua vida, mudar a história da sua família, da sua casa, dos seus sonhos. É um Deus que te convida para andar com Ele. Isso aqui não é um convite para uma religião, é um convite para uma transformação de vida. Tem alguém que quer entregar a sua vida hoje de corpo e alma, de coração para Cristo? Levanta sua mão, dá um sinal. Eu sei que o Espírito de Deus está falando ao seu coração. Você pensa assim: será que sou eu? É você mesmo. Jesus está falando com você aqui hoje. Vem, porque eu quero conversar com você num nível mais profundo, aprofundar a relação, conhecer num nível mais íntimo. Tem alguém? Levanta sua mão. Quem sabe hoje o Espírito Santo está falando no íntimo da sua alma. Eu quero fazer um segundo convite para você que é cristão ou não cristão, mas sentiu que o Espírito, de alguma forma, o Espírito de Deus falou ao seu coração, e você quer uma intimidade mais profunda, um nível mais íntimo com Deus, quem sabe até uma aliança. Se você tiver coragem, vem até aqui à frente, eu quero orar com você. Hoje, o Espírito pode estar promovendo a você um novo dia, um novo tempo. Tempo de conhecimento mais íntimo, de conversa ao pé do ouvido, de profundidade de alma. Vem aqui à frente. Quem sabe hoje o Espírito não vai promover no seu coração uma transformação tão profunda. O Senhor me conhece, o Senhor me sonda, sabe quando eu me assento, sabe quando eu me levanto, sabe quem eu sou, sabe de onde eu vim, para onde eu vou. E eu sei que a tua mão me guiará em todos os aspectos da minha vida. Não há nada que a gente possa fazer para que Deus nos ame mais. Não tem nada que você faça para que Deus te ame menos. Ele te ama tanto quanto um Deus soberano é capaz de amar. Ele nunca empresta 50% do ser. O Deus está por inteiro ou não está nada. É tão bom quando a gente entende isso. E a gente percebe que o Espírito da transformação está agindo aqui. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Jesus te espera para um convite de intimidade, para dizer para Ele: Deus, eu quero um novo tempo, Senhor, e que esse tempo seja estabelecido pela minha comunhão contigo. Olha nos meus ossos, olha na minha vida, olha na minha alma, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Anda comigo, Deus. Isso aqui é um convite para caminhar lado a lado, quem sabe de mãos dadas, dizendo para Deus: vamos sair comigo por essa cidade, Deus. Fazer diferença, ser diferente. Esse convite não é para o Deus que te dá, é para o Deus que te ajuda a ser. É para um Deus que quer andar com você. Um Deus que ama você. Espírito Santo, nós somos a tua igreja, Senhor. E esse aqui é o melhor ambiente que existe para estar agora, porque é um ambiente onde a tua palavra trabalha o íntimo, mexe na alma, gera transformação, toca os ossos. As nossas partes mais íntimas, mais profundas estão aqui, Senhor, à tua disposição, como um terreno fértil, terra sedenta pela tua chuva. Sopra aqui o teu vento de mudança, de transformação, de quebrantamento, Deus. Eleva-nos num nível mais profundo, Senhor. Queremos ser teus amigos, andar na tua direção. Livra-nos da tentação de sermos os coautores do nosso próprio destino, Senhor. De tomarmos as rédeas da nossa vida e andarmos do jeito que a gente quiser, Pai. Mas que as nossas vontades sejam domesticadas pela tua palavra. E que a gente saia daqui hoje andando com o Senhor, lado a lado, no mesmo direção, no mesmo plano, no mesmo sonho, com o mesmo olhar, na mesma pegada, Pai. Somos os teus amados. E hoje podemos cantar esse salmo dizendo: sonda-me, Senhor, e me conheces.
Eu sou teu amigo, eu sou teu filho. E eu quero sair daqui hoje tão diferente, que eu passe a olhar para mim e dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Obrigado, Deus, por cada vida que veio aqui à frente. Que em cada uma dessas pessoas que está aqui hoje, a tua graça seja revolução, restauração, transformação, novo começo, para a honra e a glória do teu nome. Obrigado, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor.